Pronto, iniciou. Então, vamos lá, vamos iniciar. Às 25, já passou nossos 5 minutos de tolerância, quem for chegando vai participando do mesmo jeito. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Solange, eu sou da coordenação do 29+, eu mais a Keninha, a gente está junto aí na liderança dessa coordenação, e é um desafio muito bom e muito grande em relação a tudo que Deus tem colocado na nossa frente, né? A gente começou pensando que era uma coisa, vamos ver como é que é e tal, mas hoje a gente está vendo que isso é uma realidade nas igrejas, isso é uma abrangência muito grande dentro das igrejas, e as igrejas estão querendo e pedindo por esse tipo de ministério, né? Porque estão vendo a necessidade disso. E esse ano, a gente começou ano passado com a conferência, né? Uma espécie de capacitação, de treinamento, e esse ano a gente veio trazer isso de forma mais prática, né? Muita gente chega para a gente perguntando, e aí? Como é que a gente faz para implementar? Como é que a gente inicia? Eu preciso conversar com o meu pastor, como é que eu chego para conversar com o meu pastor? E a gente resolveu trazer o pastor Neander como essa pessoa de dar o pontapé inicial, porque ele foi nosso preletor na conferência, e também porque ele vive isso na prática. Deixa eu permitir umas pessoas entrarem aqui. Porque ele já vive isso na prática, né? Então, antes da gente começar toda a parte do treinamento, a gente vai fazer uma oração, e aí eu passo a palavra para o pastor Neander, ele vai se apresentar, e a gente vai começar esse bate-bola aqui, tá bom? Kézia, você pode orar por esse tempo? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Senhor Deus, nós te agradecemos, primeiramente, pela liberdade que nós temos, Senhor, de te buscar, te adorar e aprender mais de ti. E aprender mais da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. De um modo muito especial, Senhor, quero colocar esse encontro nas tuas mãos, que nós possamos sair daqui cheios de conhecimento, mas, sobretudo, direcionamento do teu Espírito para as nossas vidas e para essa caminhada do 29+, que a gente sabe que é um desafio muito grande e que precisa ser abraçado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do pastor, que vai trazer, explanar todo o estudo para a gente, todo esse direcionamento. O Senhor continue abençoando a vida dele e o ministério dele. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, gente, como que vai funcionar esse tempo? A gente vai trazer ideias práticas. Então, o pastor Neander vai trazer um pouquinho aqui de como foi a experiência dele no início desse processo, como foi que ele descobriu essa necessidade de trabalhar com esse ministério, como que tem sido trabalhar com esse ministério, e aí depois a gente vai dar um tempo para vocês vão anotando aí as dúvidas e as perguntas, que aí a gente vai dar um tempo para vocês perguntarem, levanta a mão, ou então faz a pergunta aí no chat, para a gente poder ter todas essas questões. A gente não vai sair com 100% de tudo resolvido, mas a gente espera que a gente saia com um direcionamento, né? Um norte ali de como começar esse trabalho. Então, eu queria passar a palavra para o pastor Neander, pode se apresentar, fica à vontade, e explanar um pouquinho de como foi o início desse ministério, de como tudo começou e de como o senhor entendeu a necessidade de trabalhar com essa faixa etária. Ótimo. Gente, primeiramente, boa noite. Eu quero dizer e afirmar que, para mim, é um privilégio, uma alegria poder participar e, de certa forma, cooperar, repartir daquilo que nós temos experimentado aqui em Brasília. Eu sou casado com a Johanne há 23 anos, fizemos agora em fevereiro. Não temos filhos e, por enquanto, a nossa expectativa é de que realmente eles não venham. Então, isso está bem resolvido em nossa vida. Sou pastor há 19 anos, comecei meu ministério em Minas Gerais, onde eu nasci, Johanne também, e os meus primeiros 13 anos foi pastoreando a juventude na Igreja Batista da Esplanada, em Governador Valadares, onde meu pai já é pastor há praticamente 50 anos. E deixaram meu pai também quando eu saí de Valadares em 2018 para ir para São Paulo, na Igreja Memorial de Alphaville, com o pastor Cílio. Foi um grande desafio, porque o sentimento que eu tinha é de que eu estava abandonando meu pai.
sozinho no ministério, né? Então foi necessário um tempo de muita maturidade, de trabalhar de Deus na nossa vida, e como a gente tem crescido desse tempo, mesmo diante dos desafios, eu percebo que os desafios, eles nos forçam uma caminhada de mais intimidade, mais busca diante do Senhor. E aqui em Brasília nós chegamos em 2020, em plena pandemia, quando o Brasil estava praticamente parado. Então surgiu esse convite, e então nós entendemos que era também da parte de Deus e viemos tomar um time pastoral aqui em Brasília. Chegando em Brasília, eu tinha uma missão, que era cuidar dos adolescentes e jovens da igreja. Então, naquele primeiro momento, em agosto de 2020, logo depois da minha posse, eu comecei a estruturar o ministério, e aos poucos, porque uma coisa que eu tenho aprendido também nessas transições, quando você chega em uma comunidade, uma igreja, e você não sabe muito da cultura daquele lugar, é necessário um tempo de caminhada. Em Minas, a gente fala assim, preciso você sentar e comer um pouco de sal, para a gente poder conhecer aquela pessoa, as pessoas e a igreja futura. E aí eu fui tendo as minhas percepções, e logo no final do primeiro ano, final de 2022, um grupo de jovens adultos, na verdade um grupo, não, uma dupla de meninas, que foi a Nara e a Laísa, me procuraram, marcaram um atendimento, e quando elas chegaram na minha sala, eu disse, pois não, meninas, como eu posso servir vocês? E elas falaram assim, pastor, nós estamos trazendo aqui uma demanda que é uma necessidade para a gente. E Nara e Laísa começaram a compartilhar sobre as frustrações da vida do jovem adulto e como elas estavam se sentindo, embora na igreja onde elas cresceram, estavam se sentindo deslocadas. E naquela tarde eu pude sentir de fato assim, a dor que elas estavam sentindo, porque é como se elas estivessem dizendo, nós fazemos parte dessa igreja, dessa comunidade, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos isoladas, porque os adolescentes estavam já com o núcleo bem formatado, 18 a 26, também já estavam caminhando, mas e aí o grupo acima dos 28? Eles estavam dispersos na igreja, de tal forma que nem eu, com 1 ano e meio aqui em Brasília, eu não tinha ideia do grupo de jovens que já estavam entre nós, de certa forma até camuflados ali, mas que também havia um anseio. Então, o nosso primeiro encontro foi em 2022, e nós tivemos no primeiro encontro cerca aí de, acho que 8 pessoas, todo mundo com a sua máscara por causa da pandemia, e nós começamos numa sala, fizemos um grupo em círculo, e assim nós começamos o nosso grupo, que no início chamava 28+, mas aí nós decidimos tirar o nome e colocamos o nome de Lift. O nosso nome é baseado em Colossenses, no capítulo 3, quando a palavra nos aconselha a olharmos e pensarmos nas coisas que são do alto. E então o nosso ministério surgiu assim. Então desde lá para cá, a gente tem enfrentado os desafios, mas como tem sido prazeroso, sabe? A gente poder servir, a gente poder contribuir. E hoje em dia, e eu quero abrir o coração, já que é uma sala que a gente pode falar a verdade e ser transparente, o grupo dos jovens de 18 a 25 anos, quando nós começamos o Lift, o grupo dos jovens adultos, eles sofreram muito bullying na igreja. Aí esse pessoal não consegue fazer nada, é o turno dos velhinhos querendo ser jovens, e durante, assim, quase 1 ano, até nas reuniões, muitas vezes eu precisava chamar a atenção em amor e exortar, porque até na minha própria liderança havia esse certo tipo de brincadeira. Mas passado um tempo, o grupo de jovens adultos foi se tornando tão sólido, tão vivo, que aqueles mesmos jovens, até da liderança, que antes estavam fazendo chacota e zombando, falaram assim, pastor, hoje nós percebemos o seguinte, o grupo dos adolescentes ele está bem firmado, estabelecido, o grupo dos jovens adultos ele já está firmado,
caminhando, crescendo, e agora nós percebemos que nós, os jovens que estamos no meio, nós estamos precisando aprender com esse grupo, nós estamos na nossa zona de conforto. Então o Lift passou a ser até mesmo uma referência, sabe? E no sábado agora, sábado passado, eu tive a alegria de fazer mais um casamento que surgiu, que surgiu então no nosso encontro. E a gente fala o seguinte, não é a primeira intenção ou o primeiro propósito a gente ficar ali no ministério do Cupido, ministério do amor. Mas é certo que, havendo oportunidades, também existirão relacionamentos que estarão sendo formados. Então, no ano passado, nós tivemos um casamento. Esse ano nós teremos mais 3 casamentos de jovens do Lift. E mais um que já está sendo marcado para o início do ano que vem. Outro casal surgindo. Então, Deus está fazendo grandes coisas. Então, se juntando, vai dar em alguma coisa, né? E que bom que vai dar alguma coisa. Mas, pastor, quando vocês iniciaram lá, as 2 jovens que lhe abordaram, o senhor iniciou fazendo uma classe da EBD, um PGM, como foi esse processo? Tá. Quando eu conversei com elas me trouxeram a demanda, então, geralmente, vou falar no meu pensamento como pastor, tá, gente? Quando alguém me traz uma demanda, por exemplo, de um grupo que quer formar um novo ministério, eu já pergunto àquela pessoa, ou às pessoas, vocês estão dispostos, ou você está disposto a abraçar esse projeto? Porque, no primeiro momento, se eu tiver disposição de caminhar e fazer sozinho, ok. Mas se aquela demanda surgir e não houver pessoa que possa ser um braço direito para caminhar comigo, talvez fique bem difícil. Então eu fiz essa pergunta para elas, nós começamos, elas falaram, pastor, nós estamos aqui, conte conosco, e eu perguntei, qual que é o horário que vocês acham que seria o melhor horário e dia da semana? E nós marcamos o nosso encontro para, se não me engano, o dia da semana, e assim nós começamos. A princípio, nós marcamos uma vez por mês, depois houve a necessidade e a gente passou a fazer o encontro quinzenalmente. Então, de 15 em 15 dias, nós passamos a reunir, embora o grupo ainda não estivesse bem formatado e ainda não solidificado, a gente achou necessário criar essa rotina de 15 em 15, porque a gente percebeu que essa janela de um mês estava ficando muito distante os encontros e o pessoal estava começando a perder o interesse. Então, nós fizemos isso. Então, hoje o LIFT se reúne às sextas-feiras, quinzenalmente, né? E, a princípio, nós começamos a reunir nas casas, mas algumas vezes a gente reuniu na igreja também. Boa, boa. Só uma questão que uma pessoa me levantou ultimamente, uns dias, né? Ela tinha um interesse de levar esse ministério para a igreja, mas estava encontrando dificuldade na liderança, de entender esse trabalho do ministério, né? Dificuldade do próprio pastor de entender. Mas vocês estão querendo criar mais um grupo de jovens, isso não existe, né? Então, teve um pouco essa dificuldade. O senhor, como pastor, como que vê isso e como que pode nos ajudar a lidar com essa situação? Aqui eu tive muita facilidade, o pastor Davi, ele sempre apoiou os trabalhos e ele nunca colocou um empecilho para que algum projeto que eu levasse fosse realizado. Mas eu sei que em outras igrejas há cenários diferentes, né? Então, há pastores que podem se sentir desconfortáveis, há pastores que podem não dar credibilidade, ou achar que é mais um movimento. Então, eu acho que o meu caminho, que eu sempre falo como pensamento de pastor, da onde nós vamos partir, então? Qual que é o princípio? O princípio é, se existe necessidade, é necessário haver resposta. Entendeu? Então, qual é a resposta que a igreja dará? Porque uma coisa, o jovem adulto chegar e falar assim, pastor, nós estamos querendo começar um grupo de jovens adultos aqui na igreja. Nós temos jovens adultos? E a pessoa pode dizer assim, pastor, eu não sei, acho que deve ter uns 2, 3.
Então é importante, quando esse assunto for levado para o pastor titular, o pastor sênior, esse jovem interessado em plantar esse ministério, ele já chegue para o pastor com informações precisas, de bastidor, sabe? Quantos jovens eu tenho nessa faixa etária? De fato, existe uma necessidade, eles estão interessados em criar esse grupo. Então, quando você chega diante do pastor e diz, pastor, estou aqui trazendo uma demanda, uma real necessidade, porque nós temos esse número de pessoas, ainda que seja um número baixo, entre aspas, você vai deixar claro que existe um grupo que está clamando por essa resposta, por esse caminho, por esse princípio. Boa. Muito bom, muito bom. E eu vou começar a abrir para algumas perguntas, tá? A Kézia tem uma pergunta, pode perguntar, Kézia. Pastor, em relação na experiência desse grupo formado, como que eram as temáticas? Quais os temas que vocês mais trabalhavam? Se eram Bíblia, livros bíblicos, ou se tinha alguma temática específica para esse público? Tá. Quando nós começamos aqui, as primeiras pessoas que foram no nosso encontro, nós já fizemos uma pesquisa, sabe? Passamos ali um formulário online e as pessoas responderam. E nós percebemos que o interesse primeiro das pessoas é que nós estudássemos livros da Bíblia. Então, durante uma boa temporada, nós começamos a ir por esse caminho, entendeu? Então, nós estudamos, eu acho que o primeiro encontro que nós começamos foi o livro de Tiago. Então, no encontro, a gente ia versículo por versículo, e aí, quando terminava o horário, olha, estamos aqui na metade do primeiro capítulo, a gente passava o restante para o encontro seguinte. Então, durante uma boa temporada, nós ficamos em livros da Bíblia. Aí, fechava o livro de Tiago. Aí, no grupo dos jovens adultos, a gente fazia uma pergunta. Qual o próximo livro vocês querem estudar? Ah, vamos estudar Romanos. E aí nós fomos fazendo. Livro de Atos também nós estudamos. E depois desse tempo, houve-se a necessidade de nós abordarmos outros assuntos. Então, nós estudamos livros, nós trouxemos pessoas para perto, tipo, profissionais da área emocional, uma psicóloga, que é a Cláudia Vasconcelos, que tem andado junto com o nosso grupo, e ela tem trazido várias palestras ao longo do ano para esse grupo também, porque foi uma das necessidades que nós também sentimos. Mas a pergunta, então, voltando a essa. Nós começamos estudando livros da Bíblia, versículo por versículo, que era o desejo dos jovens adultos aqui. Tem uma pessoa que colocou uma pergunta aqui, a Lídia. Lídia, você quer fazer a pergunta, Lídia? Tá acanhada. Eu vou ler aqui o que a Lídia... Tá aí a Lídia? Não quer. Então, deixa eu fazer a pergunta que a Lídia colocou aqui. Boa noite. Uma pergunta. Como agregar jovens 29+, que já fazem parte de um PGM? É possível ocorrer paralelamente os encontros dos 29+, com os pequenos grupos que os jovens já participam? Sim. É um encontro específico, né? Porque, pelo que ela disse, na realidade dela, os jovens já estão ali nos PGMs. Tem um encontro específico. O que acontece? Quando nós começamos o Lift aqui na igreja, a igreja não é um pequeno grupo ou discipulado. O discipulado ou PGM, começou a ser implementado no início do ano passado. Então, nós não tínhamos esse problema de conflito. Mas agora, isso já começa a se aproximar de nós. Então, por exemplo, quando nós chegarmos a esse ponto, o que nós faremos? Porque será necessário também que os jovens adultos estejam inseridos nos pequenos grupos. Então, eu tenho pensado, a minha proposta, se isso vier a acontecer, que o grupo continue encontrando quinzenalmente e na semana que não tiver o encontro do Lift, que o grupo, então, se reúna nos PGs. Então, portanto, o encontro de PGs e Lift ficaria quinzenal.
uma semana encontro de todo mundo, a outra semana os pequenos grupos separados e espalhados por toda a parte da cidade. É porque a gente tem que entender que essa faixa etária é uma faixa etária que está na vida ativa do trabalho, né? Trabalho, tem casa, uns têm casa, outros não têm. Então, encher muito a agenda deles termina sendo um tiro no pé, né? De fazer com que ele não participe. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Como a gente trabalha a nível nacional, na nossa coordenadoria tem gente de todo o Brasil, a gente escolheu um horário para poder a gente conseguir se reunir, que é 10 horas, de 10 em diante, é o horário que a gente consegue se reunir para fazer alguma coisa. Tem e mesmo assim a gente tem a enquete, né, Sol? Ainda tem enquete, que é para saber quem pode, né? Porque realmente é o horário que está chegando. Tem uns até que começaram. Um acabou de me dizer, Solange, hoje é o aniversário da minha filha, eu estou no meio da festa da minha filha. Aí outro acabou de dizer, eu estou chegando do seminário. Então, assim, o horário que deu para eles é 10 horas da noite, às vezes 11 e vai até um pouco depois da meia-noite, que a gente consegue sentar para planejar todas as nossas ações. Então, assim, é um grupo que realmente são horários específicos, dias específicos para poder fazer funcionar. A gente já falou... Pode falar. Só abrir um parênteses aqui, porque... Parece que eu vi, se não saiu ainda, a Laísa, que é a jovem que me procurou, ela está aqui na sala. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta para ela, talvez ela possa responder também, viu? Quero conhecê-la, não vi ainda. Aqui desafiou o pastor a iniciar com esse ministério, gente. Então, assim, mais alguém, se tiver mais alguém com pergunta, a gente vai seguindo aí, à medida que aparecer as perguntas, vocês vão trazendo para a gente, tá? Um outro questionamento que eu queria trazer, pastor, era... Nossa faixa etária, ela tem muitos assuntos polêmicos, né? E aí, a minha pergunta é, o senhor conseguiu tratar esses assuntos polêmicos? Como que o senhor abordou esses assuntos polêmicos, como a questão da sexualidade, a questão de casamento? Porque é uma demanda que chega muito para a gente aqui do 29+, né? Teve até um período que a gente teve que dar um basta, porque quando a gente jogava a pergunta para o pessoal, gente, o que vocês querem falar? Era sobre casamento, era sobre relacionamento. Então, teve um ano que passou quase o ano todo falando sobre isso. Eu falei, gente, chega. Quem não entendeu, não entendeu. Quem entendeu já está bom demais. Agora vamos passar para o próximo tema. E aí a gente tem muitos assuntos que não foram resolvidos, muitas das vezes, na juventude, não foram resolvidas na primeira fase ali da vida adulta, e estão chegando agora. A conta está chegando, né? E eu queria entender como que lá na sua igreja o senhor tratou isso, como que teve ajuda de profissionais, foi buscar ajuda aos universitários aí para poder trazer, ajudar a tratar essas demandas. Sim, olha, como eu disse, essas necessidades, elas vão sendo supridas nos nossos encontros. Então, por exemplo, embora quando a gente estudava livros específicos da Bíblia, mas a palavra de Deus, ela traz resposta para muitas das demandas, das questões e conflitos que nós temos. Então, diante da necessidade, à medida que a gente sabia de algum problema ou de alguma crise que o jovem ou os jovens estavam enfrentando, nos nossos encontros, até nas palavras, eu tentava trazer alguma resposta. Agora, um ponto, sendo redundante, né, um ponto pontual, foi que nós percebemos que o nosso grupo estava enfrentando uma crise muito grande de ansiedade. Ansiedade por falta de senso de propósito, ansiedade por instabilidade na carreira, ansiedade por crise nos relacionamentos, ou porque achou que já passou da hora e não vai conseguir casar, não consegue encontrar ninguém. Então, quando foi detectadas essas necessidades, então nós trouxemos para perto a Cláudia Vasconcelos, que é essa irmã querida, que tem muito nos apoiado. Né? Por exemplo, alguns jovens que estavam também enfrentando crise em relação... Aqui em Brasília, você sabe que o pessoal respira muito essa questão dos concursos.
Então, um grupo de jovens que queriam caminhar nessa direção, eles mesmos se mobilizaram e fizeram um grupo para estar com a Cláudia, conversando e ajudando nesse processo. Então, a Cláudia chegou em alguns momentos do ano, de forma muito intencional, a gente trazia a Cláudia para que ela trouxesse palavras específicas. Em alguns encontros, pelo menos uma vez no ano, a gente divide meninas e meninos, pelo menos uma vez. Então, as meninas, acho que em 2 anos, ficaram com a Cláudia em outro lugar, e eu fiquei com outro líder com os rapazes. No ano passado, nós tivemos a Sara Mariano também, que é uma excelente profissional, tem nos abençoado muito. Então, a gente tem feito isso, sabe? Então, você pode levar uma resposta no próprio estudo, no dia do encontro, ou percebendo uma demanda maior, você pode convidar, eu acho saudável, profissionais de diversas áreas que possam se aproximar e somar ao grupo. Agora, existem situações que o próprio jovem adulto ele vai procurar o líder, o pastor, fora dos encontros. E aí, por diversas vezes, eu também pude aconselhar e ajudar e orar com jovens que trouxeram demandas para o gabinete, sabe? Então, que queriam mais, que queriam encontrar outras respostas. Então, acho que o grupo ele tem essa possibilidade de você trabalhar nas temáticas, você trazer profissionais e você tendo pastor bem engajado ou líderes da igreja mais maduros, você pode trazer essas pessoas também que possam servir como conselheiros para ajudar os jovens nessas demandas, né, e nas dúvidas. Isso é muito interessante, porque você, como líder, possível líder do Ministério 29+, você não caminhe sozinho, né? Porque, assim, tenha o apoio do seu pastor, tenha o acompanhamento do seu pastor e mantenha ele ciente de tudo que está acontecendo, né? Até para ele poder ter a possibilidade de lhe ajudar em algumas coisas. Então, assim, você vai ser uma ponte. Mas tenham pessoas profissionais, por vários momentos em outras salas a gente trouxe psicólogo, a gente trouxe profissionais da música, da arte aqui, para trazer assuntos diversos. A gente já falou sobre profissão aqui com o pessoal. Então, assim, nada foi eu, a Keninha, a Kézia que trouxemos, mas a gente trouxe pessoas que sabiam do que estava falando e de que tinham propriedade no que estavam falando, né? A Luísa levantou a mão. Pode falar, Luísa. É Laísa. Essa é a Laísa. É a Laísa. É ela, foi ela que começou, Sol. Vamos ouvir, Laísa. Você foi que puxou o fio da meada. Oi. Como diz aqui no Nordeste. Que bom te ter aqui. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente, viu? Mas me diz aí, como foi que tu teve esse start? Como foi que tu teve esse start aí de chegar junto, de falar com o pastor Neander sobre isso? Bem, boa noite. Eu vou ficar aqui, se vocês não se importarem, só por voz. Eu estou impossibilitada de abrir a câmera, mas eu estou escutando. Então... Mas como... Pode falar. Eu acho que era um incômodo, né? O pastor Neander conhece um pouquinho. Era algo que eu tinha no meu coração, um incômodo num bom sentido, né? A gente existiam pessoas, né, na nossa igreja, nessa faixa etária, e que tinha essa necessidade desse olhar, desse espaço, e não tinha atividades, né, para essa faixa etária. Então, no ano que o pastor chegou na nossa igreja, né, tive a oportunidade de conversar com ele, abrir o coração, né, e dizer que a gente poderia, né, compartilhar, né, com ele, a gente poderia iniciar um trabalho, um projeto assim. E logo o pastor acolheu, né, essa ideia, e a gente começou algo, digamos assim, não sabíamos onde é que a gente ia parar, como que a gente iria começar, como que as pessoas iriam responder. A gente realmente deu um passo de fé, né, pastor? Mas a gente, o diferencial é o acolhimento, né, que o pastor deu para nós. E eu acho que as pessoas, o crescimento, ele foi acontecendo de forma natural. O Senhor foi mandando, e as pessoas que participaram se sentiam acolhidas, se sentiam bem, se sentiam integradas, né?
E eu acho que um vai passando por outro. A gente estava em período de pandemia, isso poderia ser algo também que poderia, né, nos atrapalhar, mas pelo contrário, a cada encontro, Deus foi mandando as pessoas, alguns jovens que estavam sem igreja, acabou sendo porta aberta, né, também para a nossa igreja. Mas a gente também recebe, não só jovens, né, da nossa igreja, de outras igrejas também, que gostam de estar conosco, participam. E a gente já tem visto os frutos, né pastor? Tem sido muito bom, muito gratificante. Bênção, viu? Como Deus, ele colocou no coração de vocês e aquela sementinha, né? E vocês não deixou morrer. Foi lá, vamos ver o que a gente vai fazer. E tá aí os frutos aparecendo. A Nara também está aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, Nara. Obrigada, Que bom. muito obrigada. Que Boa bom noite, ver. pessoal. Boa noite, querida. Que bom ver os frutos que Deus tem feito você escolherem em relação a isso. Eu queria também só trazer mais uma... Olha quem está... Olha aí. Vai para lá. Mas, dando continuidade aqui, uma das coisas também que tem chegado muito como demanda para a gente é o desafio, um dos jovens até colocou aqui, né? O desafio das igrejas terem poucas pessoas nessa faixa etária e não conseguirem reunir um grupo coeso, um grupo um pouco com um número maior. Na sua perspectiva, pastor, na sua visão, um grupo, a partir de quantas pessoas a gente pode começar a ter esse movimento? Porque até o rapaz colocou aqui mais em cima, como é o Leonardo, ele falando que na região dele as igrejas têm poucos jovens nessa faixa etária, né? Tem mais jovens mais novos. E como é que a gente pode começar um trabalho assim com a igreja que é bem menor, que tem menos jovens nessa faixa etária, para que a gente consiga trabalhar com essa faixa etária, com essa quantidade pouca? Isso. Como eu falei lá atrás, eu disse que, havendo a necessidade, nós precisamos trazer uma resposta. Então, eu acredito que, independentemente do número de jovens, mas se existe esse clamor, talvez você esteja ali como líder e você percebe que na sua igreja tem mais 2, 3, 4, 5, sabe? E nós não podemos considerar que esse seja um número pequeno ou sem expressão, porque quando nós iniciamos o nosso trabalho também aqui, a gente não tinha ideia daquilo que pudesse vir a acontecer. E até ressalto que, em alguns momentos, e a Laísa sabe muito bem, quem começou desde o início, em alguns momentos nós nos sentimos muito desmotivados, sabe? Tipo assim, a ponto da gente encontrar e conversar, será que vale a pena a gente levar adiante esse projeto? Porque o grupo, no início, ele oscilava bastante. Então, em alguns momentos, a gente tinha um grupo acima de 20, daqui a pouco tinha 30, porque era uma programação especial, mas no encontro seguinte tinha 10, e a gente ficava pensando, poxa, será que esse pessoal não está querendo só oba-oba, né? Quando fala que é uma noite da pizza, todo mundo aparece. Todo mundo vem. Mas nós percebemos também que esse tipo de movimento, ele serve como diz o pastor Sidney, fala sobre isso, né? São os eventos ponte, em que você cria um ambiente atrativo e você consegue trazer essas pessoas para perto. Automaticamente, algumas ficarão, outras irão embora, porque não terão interesse no grupo. Mas eu creio que o fato de você começar, se você tem interesse, eu acho que se você está na sala e tem esse desejo, esse anseio no coração, eu gostaria de iniciar um trabalho com esse grupo em igreja, mas não é um grupo grande. Qual que é o número que você tem? 4? 5? Comece. Importante que vocês estejam juntos, porque quando o grupo se tornar um grupo coeso, com encontros sistemáticos, isso, de certa forma, ele começa a se espalhar, e aí outros jovens que estão fora, que se sentem ainda sem oportunidade de participar, de se aproximar, que se sentem isolados, eles começam a ter notícias a respeito desse grupo, desse movimento, e eles
a tendência é que eles venham fazer parte. Então, é algo bem interessante. Outra coisa que pode ser uma porta de entrada, ficar de olho nos cultos dominicais. Então, ali tem visitante, percebeu alguém diferente, se aproxime dessa pessoa. Né? Eu sei que é uma pergunta muito chata, mas eu não deixo de perguntar. Conversa vai, conversa vem. Qual que é a sua idade mesmo? Ah, pastor, tem 28. Ah, pastor, tem 29. Olha, 30 e alguns. Isso, 40, 44. Nós temos um grupo para você. Posso pegar o seu nome, seu contato? Então, acho que isso é importante também. Ao invés da gente só ficar esperando que as pessoas venham no dia do encontro marcado, a gente começar também a estar vigilantes nesse sentido. Ficar atento na igreja, nos cultos, viu que tem um rostinho diferente, após o culto, se aproxime, pergunte e traga para perto. É, muito bom. E o interessante que a Laísa falou, que outras pessoas de outra igreja também começaram a participar, né? Porque souberam desse grupo e aí se interessaram. Então, assim, não é só a minha igreja, eu posso estar convidando outras igrejas ali no entorno, perto, né? Para estar me juntando com eles, isso é muito bom. Agora, teve uma coisa que foi falado lá na conferência, e que isso me marcou muito lá na nossa sala, quando a gente estava falando sobre o ministério, né, com 29+. Um jovem perguntou, mais ou menos, o que fazia com que aquele jovem permanecesse nesse grupo, qual era o atrativo, né? E a resposta que o senhor deu foi que nem sempre é o estudo em si, mas é as companhias, as amizades. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso. É verdade. Hoje em dia, o jovem ele tem acesso a excelentes estudos e pregações na internet. Então, uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, nossa, anotei um pensamento aqui, não sei se foi o senhor que falou, não sei se foi pastor fulano de tal. Então, hoje em dia, você pastoreia na igreja local, mas o jovem ele tem acesso a várias pregações e conteúdos. Então, nesse sentido, por isso eu trouxe aquela fala, não é simplesmente o conteúdo que você oferece. Você pode oferecer uma excelente pregação, uma excelente explanação de um versículo, ser uma pregação, um estudo expositivo, o jovem adulto ele gosta, mas o jovem adulto ele quer algo a mais. O que ele quer no algo a mais? Ele quer se relacionar. Então, hoje em dia, no Brasil não temos essa pesquisa, mas nos Estados Unidos, eles gostam muito das pesquisas, já foi constatado que mais de 70% dos membros de uma igreja não ficam em uma igreja por causa da pregação do pastor, mas ficam na igreja por causa das amizades, dos relacionamentos. Então, o nosso foco é assim, nós queremos sempre levar um conteúdo excelente, uma palavra profunda, para tocar no coração, na alma, gerar transformação, senso de propósito, mas nós queremos proporcionar relacionamento, amizade. E isso, para nós, é uma marca, porque nós queremos que os nossos jovens do Lift eles tenham amizade fora do nosso contexto. Então, a gente já vê jovens se reunindo nas casas para jogar, jovens indo para o cinema, né? E para diversas coisas, encontros. Então, esse é o objetivo principal. Então, quando você começar, estabeleça isso. Leve um conteúdo, mas foque nos relacionamentos, porque é sobre isso que as pessoas estão à procura hoje em dia. Sentir-se parte, né? Pertencimento. O senso de pertencimento ele é muito importante. É tanto que essa faixa etária, se você trouxer para eles uma bala que a gente comia na nossa infância, nossa, ali vai gerar conteúdo para a noite inteira. Eu comia desse jeito. Olha, eu me lembro das vezes que eu fiz isso assim. Então, assim,
quando a gente traz alguma música, alguma frase, alguma gíria que a gente falava na época, né? Então, assim, sempre quando a gente traz à memória qualquer coisa que se refere à nossa infância, lá aos anos 90, tem um grupo ali que é Dragon Ball Z, assim, na veia. Eu falo para eles, vocês precisam se libertar disso. A gente fala de desenho, Caverna do Dragão, todo mundo já ri, Thundercats. Fica o pessoal todo mundo já animado. fica emocionado. Isso, a gente já começa a cantar as músicas. Funky Brewster. Todo mundo começa a cantar um coral, uma só voz. Muito bom. E aí, eu estava até passando, hoje mesmo, eu estava indo para o trabalho e tem uma escola particular aqui em Teresina que eles usam aquele medalhão que parece da Grifinória. Aí eu falei, aí eu passei, né? E eu olhei. Meu Deus, parece tanto da Grifinória. Eu falei, mas esses guris não sabem nem o que é Grifinória. Eu tenho que dizer para eles o que é a Grifinória, sabe? Então, assim, a gente se sente, porque é da nossa época. Então, essas coisas faz parte do pertencimento e faz com que a gente se insira melhor nesse grupo. Vamos lá? Deixa eu só acrescentar. A Nara está com a mão levantada, mas antes da Nara falar, só para pegar o mesmo link que a gente estava, dos relacionamentos, o que nós percebemos? O nosso encontro ele é dividido assim, a gente marca para as 20 horas e ele começa às 20h30, de forma proposital, até para o pessoal chegar, e no início o pessoal fica conversando e tal, então às 20h30 a gente começa. Então a gente começa com louvor, o louvor geralmente acústico, aí depois vem a oração, apresenta os visitantes, e aí vem a palavra, e ao final todo mundo é incentivado a levar um prato, né? Um salgadinho, um pão de queijo, um suco, e sempre há multiplicação dos pães e dos peixes, né? Maravilhoso. E aí, o que nós começamos a perceber? Mais precisamente no ano passado. A gente terminava o encontro, fechava com o alimento, algumas pessoas iam embora, mas sempre tinha o grupo, a resistência que ficava ali. E aí, chegava para mim assim, pastor, um grupo ficou jogando tabuleiro, um grupo ficou fazendo uma dinâmica. Então, esse ano, nós decidimos oficializar esse grupo. Então, eu chamei o rapaz que estava fazendo o movimento, falei, Felipe, você agora vai ser oficialmente o cara responsável para que, após o lanche, você vai promover uma dinâmica, você vai colocar os jogos à disposição na mesa para aqueles que quiserem conversar, vão conversar, mas aqueles que quiserem se aproximar com essa afinidade das brincadeiras, terão esse momento para poder ficar até mais tarde da noite, se for necessário. Gente, isso é um momento tão bom, porque é um momento desestressante, né? O momento que você está ali brincando e não está nem lembrando do que tem para fazer, dos inúmeros compromissos que tem no dia seguinte. Isso é muito bom, muito bom. Vamos lá, Nara, pode falar, querida. Oi, gente, boa noite. É um Boa prazer noite. estar aqui com vocês. É um assunto muito massa, no qual eu super apoio esse tipo de coisa, de relacionamentos, porque é uma coisa que eu me empolgo muito. Eu gosto muito de ver pessoas se relacionando, né? Quem me conhece há mais tempo sabe, me conhece como é que eu sou. Eu falo que eu sou uma mistura do foguinho do Elementos com a alegria do Divertidamente. Eu sou meio caótica. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco caótica, mas caótica do bem, né? E eu achei interessante, é só no seu nome, da irmã. O nome da irmã que tá aí. Isso. Solange. Uhum. Oi, Solange, prazer. Igualmente, é porque não aparece o seu nome. Solange, você estava falando com o pastor sobre questões nostálgicas. Eu acho que um grupo como o nosso, que vem daquela década de 90, digamos, final de 80, 90, não é que o perfil tenha que ser de culto. Eu acho que a palavra de Deus ela tem que estar envolvida, até porque você tem que dar o estímulo do Espírito Santo para quebrar barreiras. Tem muitos jovens da nossa idade que têm muitas barreiras, até por outros jovens que muitas vezes, mesmo que não queira, de forma inconsciente, às vezes impõe aquela coisa séria, né, de achar que igreja tem que ser aquela coisa macambuza, sabe, assim, aquela coisa fechada, porque não pode brincar. E eu acho que a alma do jovem dos anos 80, 90 é uma alma nostálgica, é uma alma que procura conteúdo. Se eu estiver errada, os colegas aqui, por favor, me corrijam ou introduzam alguma fala aí a mais. Mas eu, pela idade que eu tenho, estou em 38 anos, eu venho dessa época de Thundercats, Caverna do Dragão, jogos de tabuleiro. Olha, para vocês terem uma ideia, eu participei de um acampamento de jovens da década de 90, que
Cara, os próprios acampantes faziam parte do tabuleiro gigante. Nós éramos os pinos. Nossa, Isso é sensacional, você ver os jovens muito bom. interagindo dentro de um jogo de tamanho escala, né? Só um minutinho. Peraí. Bater aqui na minha porta. Então, assim, o que eu quero trazer com isso? Eu acho que os encontros dos jovens adultos podem ter uma pitada de nostalgia, de brincadeira, de quebra-gelo, sabe? E não ter tão cara de culto. Pode ter gente que seja contra isso, mas eu acho que o que a galera quer não é só zoeira também, eu acho que tudo tem limite, né? Nós sabemos que a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa, mas talvez o perfil desses encontros deve ser algo assim, marcante, com coisas para quebrar bastante gelo, para a pessoa despertar um pouco a criança interior, sabe? Se relacionar. Pela experiência que eu tenho de algumas coisas que eu vivi e vejo de alguns amigos, de igrejas que eu já fui, eu percebo que eles tendem a trazer isso para dentro dessas dinâmicas. Trazer uma palavra, é sobre relacionamento, os jovens da nossa idade são preocupados com essa questão que eu vi que o pastor falou, sobre relacionamento, solteirice. Tem jovens divorciados, gente. O divorciado se sente ilhado, ele precisa ser acolhido. Eu mesma sou uma pessoa divorciada, eu posso dizer isso com clareza, que a gente às vezes se sente um pouco fora, né? Cadê os assuntos sobre isso? Né? Assuntos sobre acolhimento. Então, assim, eu acredito que essa galera procura também o seu espaço, porque é aquela idade do meio, né? É meio middle, assim, a gente não tá nem tão jovem e nem tá tão, assim, também tão velho. Então, eu acredito que essa galera quer um pouquinho de cada coisa, sabe? Eu acho que tudo com equilíbrio, com bom senso, e trazendo, assim, a essência do Espírito Santo em nós, né, de quebrar certas barreiras, eu acho que talvez o caminho seja esse, sabe? Porque o jovem adulto, ele tem muitas dúvidas, como o pastor falou. Questão de emprego, qual é a visão cristã de um casamento, de um namoro, como é que é a visão cristã do sacerdócio, sabe, da paternidade, essas coisas que mexem muito, que eu vejo, pelo menos eu vejo, e vejo em outros conteúdos, que são dúvidas plausíveis do jovem adulto de hoje em dia, né? É a sensação de pertencimento, a identidade, né, trazer a visão que primeiro eu acredito até para o jovem se encontrar, que eu tenho aprendido na minha vida, que eu posso dividir aqui, é primeiro você ter a mente de Cristo, né, a partir do momento que você busca isso, você traz para o seu meio de comunidade a visão de Cristo para tudo que você for fazer, até mesmo dentro dos relacionamentos, e aí eu acho que quando a pessoa começa a ver a sua identidade em Cristo, ela começa a fazer a diferença na vida do outro jovem, e o outro jovem começa a se encontrar naquela visão de Cristo, de comunidade, sabe? Porque eu acho que os papéis estão muito invertidos nos jovens adultos. Às vezes eles não conseguem se enxergar, eles se enxergam sem Cristo. Eles querem pertencimento, querem se enxergar, querem ter um valor, mas esquecem que o primórdio está ali em Cristo. A nossa identidade é Ele, né? Então, assim, aí nisso você vem a alegria, vem a irmandade, vem, né? A gente começa a fluir, como é que eu posso dizer? Flui um rio de nós para essa comunidade, sabe? Aí vem isso, a nostalgia, a brincadeira, quebra-gelo, né? Então é isso. O pastor Neander, Nara, até falou lá na conferência que os 30 mais, 29 mais é a segunda adolescência. Ah, tá lembrado, né? Exatamente. Tá lembrada? É a segunda adolescência. Eu falei, definiu perfeitamente. Porque na primeira era vestibular, era o que eu vou ser, eu vou ser adulto. Aí agora, meu Deus, eu não sou nem velho e nem novo demais. O meu emprego não é aquilo que eu esperava, vou caçar outra coisa. E várias decisões, várias coisas. Vou morar só, não vou morar só. Eu tive uma amiga que ela... eu sempre fui da ideia de... Chegou uma hora, eu vou morar só. Casada, se eu casar bem, senão eu vou morar só. Mas eu tinha uma amiga que ela tinha muita resistência em morar só. Ela entendia que ela precisava casar para sair da casa dos pais. E aí, tudo bem, eu respeitei, ela casou. Mas aí o casamento não durou. E agora ela está tendo que morar só, né? Então, assim, foi um baque muito grande para ela, essa ideia de morar só. Porque na ideia dela, o morar era com o esposo, né? Então, assim, são várias mentes que tem aí. Mas, fala. Quer falar, Keninha? Kézia? Kézia tinha levantado a mão? Eu tinha levantado. Na verdade, o que eu ia falar já é uma junção até do que a Nara falou e o pastor.
meio que não seria bem uma justificativa, né? Mas explicar o porquê dessas demandas que são um pouco diferentes dos jovens mais jovens, né? O 29 mais, a gente sempre comenta muito isso, né? A nossa rotina, a gente está mais cansado. E tem um detalhe muito importante: a gente foi da geração que as pessoas conversavam mais frente a frente. Né? A nossa geração de juventude lá e de adolescência, a gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha o celular como a gente tem hoje, essa geração tem, que muitas vezes rouba a atenção e rouba até um perfil de relacionamento. Então, o 29 mais tem essa característica mesmo. E outra coisa que a gente sempre comenta, né, assim, entre a coordenadoria, que a gente percebe que boa parte da juventude 29 mais, que foi criado na igreja, já é uma juventude, assim, já são jovens muito forjados em liderança e já trabalhou muito. E aí a gente chega muitas vezes, talvez pela questão da idade ou por conta desse cansaço, meio que querendo algo mais dinâmico mesmo. E isso não necessariamente é porque a gente está fugindo do que é sério ou fugindo do que é a palavra, não. O cerne sempre vai ser a busca pela palavra, né? Mas, de fato, com as necessidades de uma dinâmica maior. E a gente percebe muito isso. Kézia, a gente não tinha um WhatsApp, mas a gente tinha um MSN, viu? Que chamava atenção. Época do ICQ, cara, tinha ICQ. Chamava atenção. Coisa que eu não me conformo do WhatsApp não ter o chamada de atenção. Eu não me conformo. Enfim. Gente, eu cheguei nas lojas americanas para resolver uma questão aí pessoal e estavam vendendo os celulares, aquele celular, tipo, meio Nokia antigamente. Eu falei, moça, eu quero voltar para essa época. Será que eu consigo? Gente, eu sou da época do ICQ e do Mirk. Vocês se lembram do Mirk? Foi o primeiro. Não. Depois teve o ICQ, que era o oh-oh. Que era Enfim. Gabriela. Mas a nossa identidade. Só, desculpa, um ponto também. Não, que eu pode continuar, pode continuar. Que é essa questão da vida complexa, né? Mas, sobretudo, muitas vezes a falta de identidade dentro da própria igreja. Então, assim, a gente meio que está ali no limbo e tudo isso faz parte de um perfil 29 mais que requer uma atenção, né? Para, enfim, as devidas programações. Exatamente. Vamos lá, Gabriela Franco. Boa noite, Gabriela. Fala, Gabi. Quanto tempo, Gabi? Conte-nos tudo que você quer compartilhar. Tá um pouquinho ruim teu áudio, Gabi. Não, a gente não tá te ouvindo direito. O áudio não tá chegando para nós. Vê se melhora. Aí, tá ouvindo agora? Agora tá perfeito. Então tá, gente. Eu não sou muito boa em tecnologia, não. Nós os 40 mais, né, Leandro? Aqui. Então, você me definiu em relação, assim, uma passagem da minha vida que você falou, Eukênia, em relação a essa questão de morar sozinha, né? A gente tinha essa concepção, eu tinha também, de só sair de casa quando fosse casada, né? E a gente chega a uma fase que não casa e tem que sair de casa. Tem que sair. Eu hoje moro em outra cidade, não moro na mesma cidade da minha mãe, e estou morando sozinha e ainda também não casei. E aí, mas essa quebra de mudança foi realmente uma quebra, é um trauma, né? E aí, um livro que me ajudou muito, e eu indico muito, parece bobo, mas é O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, do Rodrigo. E esse livro, realmente, ele foi várias vezes lido, o mais lido no ano, algo assim, porque realmente ele quebra paradigmas que a gente tem
sabe, que vem da nossa geração, que vem dos nossos pais, que colocaram na gente. Então, ele vem para quebrar um pouquinho isso de dentro de nós, para a gente conseguir seguir. Essa é uma das questões. Outra que eu vejo, a nossa geração é muito, o que muitos falam, né, a geração perdida. Muitos de nós têm 2, 3 cursos superior, né, até se descobrir o que realmente é. Falhou de novo, Gabi. Sumiu, Gabi, sumiu. A gente até bem pouco tempo estava brincando com meme, né? Sobre essa questão da nossa geração de ter muita formação, de trabalhar demais e ganharmos só cansaço, né? O burnout aí, que era o que o pessoal estava falando. Mas, Gabi, tenta ajustar o teu áudio para a gente terminar de te ouvir. Não estamos te ouvindo. Oi, voltou. Só, agora uma coisa interessante. Agora. Ah, voltou? Voltou. Vocês conseguiram... O Neander, era para você perguntando como que é essa questão dos de dentro da igreja e os de fora da igreja. Esses grupos que você tem do 29+, em relação, assim, ele é mais voltado para os de dentro da igreja, mas consegue atingir os visitantes, os evangelizar, os de fora da igreja. Como que isso funciona? Naturalmente, nós percebemos que a gente consegue atingir várias camadas, né, dessa necessidade. Então, além de nós conseguirmos alcançar os jovens que estavam soltos dentro da igreja, nós também percebemos que os jovens, eles trazem, em alguns momentos, os seus amigos. É bem verdade que, às vezes, vêm os amigos de outras igrejas que se sentem perdidos também, mas nós já tivemos oportunidade, nós temos jovens que não têm nenhuma igreja, ou que não têm, aparentemente, uma religião, mas que gostaram de participar, em certa medida, vieram nos acompanhando, né? Então, o nosso grupo, por exemplo, no WhatsApp, ele é um grupo aberto para todo mundo que gosta, que quer fazer parte do Lift, seja da igreja ou não. O importante para nós é, essa pessoa tem interesse de participar dos nossos encontros quinzenais. Então, se a pessoa se comprometer com essa realidade, independentemente se ela é membro da igreja ou não, se é de outra denominação, ou se ela nem tem religião nenhuma, essa pessoa será bem-vinda no nosso grupo, porque também nós cremos que ela estando no nosso meio, aí eu digo em relação à pessoa que não tem uma fé ainda solidificada, né? Ela poderá ter essa certeza estando em nossa companhia, né? Então nós também queremos ser essa diferença, ser a luz, o sal na vida dessa pessoa, e não provocar escândalos ou mais feridas, que muitas vezes as pessoas chegam para perto de nós trazendo. É isso. E mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Quer contribuir de alguma forma? Só levantar a mão ou então colocar aqui no chat. Quem não quiser falar, coloca aqui no chat. Mas, gente, a gente já está chegando para a parte finalzinha do nosso conteúdo, né? Mas antes de finalizar, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre um assunto que a gente tem batido muito aqui na nossa coordenadoria, que é a responsabilidade geracional. Responsabilidade que a gente tem, nós, como jovens adultos, com essa geração que está chegando, né? Muitas das vezes a gente fala que não dá, não quero me aproximar muito, não quero ir para o culto dos jovens, que nem eu postei um vídeo lá no grupo da galera do Instagram, né? De uma menina que disse que não quero ir para o encontro de jovens, eu não tenho mais paciência para isso, não sei o quê, enfim. Mas o fato é que a gente tem uma responsabilidade geracional com essa galera, né? Como alguém falou aqui no começo, muitos de nós têm muito conteúdo de ABD, nós já fomos líderes na igreja, nós já exercemos liderança na nossa igreja de diversas formas, e esses jovens que estão chegando, eles vão olhar para quem? Eles vão se espelhar em quem?
a gente um dia se espelhou em alguém. Você lembra em quem você se espelhou quando você era jovem, era adolescente? Você lembra naquele pastor, naquele líder, né? E aí eu queria que até o pastor trouxesse também uma contribuição em relação a isso, porque o fato é, muitas das vezes a gente não quer estar no meio deles, mas a gente precisa estar com eles, caminhar com eles, porque se eles não aprender de nós, que já passamos por essa fase, que já entendemos tudo que eles estão passando agora, eles vão pegar a experiência de outras pessoas, talvez de um influenciador da internet, uma pessoa qualquer que ele nem conheça. Então, assim, eu queria que vocês abrissem os seus olhos para os adolescentes da igreja de vocês, para os jovens. Aqui na minha igreja, a gente iniciou agora um trabalho com adolescentes, né? E eu estava falando com o pessoal que até bem pouco tempo eu era daquele tipo que não gosta de adolescente, não quero papo com adolescente, e eles são problemáticos. E aí a gente teve, eu acho que foi ano passado, uma live que foi eu mais o Tiago, que é pastor Tiago, que é pastor de adolescentes, e a gente trocou figurinhas, 29 mais, com os adolescentes. E ele trouxe tanta perspectiva do adolescente nessa live que mudou totalmente a minha visão para o adolescente, né? O adolescente não é rebelde porque quer ser rebelde, o adolescente não é daquele jeito porque ele quer, às vezes ele está querendo expressar e ele não sabe se expressar. E aí a gente começou aqui na minha igreja um ministério com adolescentes e tem sido assim um tempo tão especial que a gente tem vivido com eles, e eu tenho descoberto coisas do adolescente que até então eu não tinha tido essa oportunidade porque eu não tinha me permitido isso. Então, eu quero trazer esse desafio para vocês, né? A gente está falando aqui em Ministério com 29+, e iniciar um Ministério com 29+, mas o Ministério com 29+, não pode bastar-se a ele mesmo. Ele tem que servir a um propósito. E um dos propósitos é a essa responsabilidade com essa geração que está chegando. Não é não, pastor? É verdade, é verdade. Aqui a gente sempre fala em nossos encontros, no final, a Laísa, ela faz os avisos, e ela sempre fala, gente, lembrando que amanhã nós temos o encontro da juventude, é uma oportunidade que nós temos de estar lá, sendo exemplo para os jovens, para os mais novos. Então, a gente aqui, nós temos o privilégio e a satisfação de nós termos alguns dos jovens do LIP sempre participando dos nossos encontros da juventude. Talvez realmente o barulho vai incomodar, a guitarra com distorção, ou a iluminação, mas quando nós entendemos esse propósito, a gente ressignifica a nossa participação, sabe, naquele encontro, e entendemos que estamos ali com esse propósito de servir para a nova geração como um farol, apontando a direção. Aí eu só quero trazer para vocês uma rápida reflexão, por exemplo, falando sobre esse assunto. Quando nós percebemos Moisés, ele sai com o povo para o Egito, do Egito para a Terra Prometida, o que acontece no meio do caminho, na trajetória? Os adultos que já tinham a sua maturidade, que já tinham as suas percepções, as suas convicções formadas, foi o grupo mais rebelde. Qual que foi a direção de Deus? Nós vamos recomeçar formatando e aproveitando uma nova geração. Então, a caminhada de 40 anos no deserto foi para que a geração que já tinha os seus achismos, as suas convicções, que não queriam abrir mão, ficaram toda no deserto, e Deus pegou uma nova geração que pudesse ter o coração aberto, sensível, para que essa nova geração pudesse chegar, então, à Terra Prometida. Isso me traz essa reflexão muito valiosa. Às vezes, nós estamos na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, e muitas vezes agimos como o filho mais velho da parábola. Nós temos o nosso coração fechado, não acreditamos muito mais na transformação dos que estão chegando, nós apontamos o erro, a falha dos outros que estão errando, que estão pecando. Mas qual que é o nosso papel? E nós, mesmo com a nossa maturidade, com as nossas experiências e também com as nossas feridas, estarmos sempre com os nossos corações abertos
para aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida e a partir de nós. E quando nós entendemos que a partir de nós, Deus pode e deseja abençoar e transformar a nova geração, nós agimos como a liderança que estava no deserto. Que primeiro foi com Moisés, depois com Josué, mais à frente com Caleb. E nós sempre entendemos que nós podemos servir como com essa voz profética, vou dizer assim, a voz de Deus, apontando a direção, apontando para uma vida de temor e santidade diante do Senhor. Então, que nós possamos ser essa voz em meio à nova geração. Amém. A Laísa levantou a mão, depois a Nara. Quem quer falar primeiro das duas? Eu só queria complementar, o pastor, na verdade, falou tudo, né, Solange? A gente ainda é um desafio para nós, né, pastor? Ter essa compreensão no grupo, mas sim, tem os que já compreendem e vão, acho que, principalmente ali para poder cultuar, né? E se alimentar da palavra, mas não é expressivo ainda o grupo, né? Os jovens adultos ali no culto da juventude, mas os que vão saem fortalecidos e gostam, né, dessa troca e percebem, né, a importância que é estar ali perto do adolescente, de ser um exemplo, de ser modelo. E como o pastor falou, realmente sempre no final do culto eu tento trazer esse incentivo para os nossos jovens, né, e sempre tocando também primeiro no fato, gente, a gente é um culto que é para a maioria que predomina os adolescentes, os jovens ali, nós temos ali, né, os 23, 25 anos, mas é um culto que é para jovens adultos, que é para adultos, que tem, né, várias pessoas assim, na igreja participando, e a gente tem um privilégio, porque a gente tem palavra, a gente tem louvor, a gente tem oportunidade de ter algo que nos fortalece. Eu falo por mim mesma, eu gosto muito do formato, me identifico, e saio alimentada e fortalecida, né? E também e desafiada a estar ali, a ser esse modelo, né, esse exemplo para os adolescentes, para os mais novinhos ali, pré-adolescentes que estão chegando. É uma responsabilidade, mas é algo que a gente ainda tem trabalhado, a gente tentou, de certa forma, colocar, né, pastor, como tentar fazer uma escala uma vez por mês para os jovens adultos estarem participando ali, servindo de alguma forma no culto. Mas o nosso desejo é que isso seja de maneira espontânea, né, de maneira natural e que as pessoas tenham, né, o desejo e entendam, né, a importância. É verdade. Pode falar, Nara. Tá com a palavra aí. Só voltou. Estava esperando a irmã Laísa terminar de falar. Então, até endossando mesmo o que a Laísa falou, eu acho que complementando isso também, tem que levar em consideração que a faixa dos 29 mais tenha também as suas programações de vida diária, que não é pecado, né? Eu acho que tem que quebrar muitas barreiras também da religiosidade e achar que também a gente viver muito dentro da igreja significa uma vida cristã, né? Eu acredito que não é só isso. Deus, ele quer uma mente saudável, até porque a igreja já tem muita gente que luta por ela, né? Cristo é um deles. A gente, de forma secundária, a gente cuida da igreja, mas a gente não precisa também deixar de ter as nossas vidas, né, em comunhão, seja na igreja ou fora da igreja, por causa de certas atividades. Eu acho que até isso poderia quebrar certas barreiras, porque pode se transformar, não digo que seja, ou que é, mas eu percebo que tem várias instituições, por exemplo, que acabam transformando as situações um pouco fechadas, colocando somente como culto ser ali a fonte onde Deus vai usar para você ser bênção na vida daquele jovem mais jovem. Eu acho que você conviver com eles de outras formas também, sei lá, marcando um dia de esportes, fazendo um acampamento, que eu já participei na Memorial há muitos anos, eles faziam acampamentos enormes, onde tinham os adolescentes e os jovens adultos. Tem um acampamento da família Memorial, por exemplo, na igreja, sim. Mas, assim, ter outras atividades na qual você possa ter momentos em que você interaja com o adolescente, porque a linguagem do adolescente não é a mesma do adulto. Então, quando você faz certas quebras de gelo, está ali envolvido no que os adolescentes gostam também, que eu entendo que o culto é importante, é óbvio, como a Késia mesmo endossou, a Laísa, o pastor, o cerne sempre vai ser a palavra de Deus, óbvio, porque sem ela não dá para fazer nada. Mas eu acredito que Deus, com certeza, deve tocar o coração de algumas pessoas que tenham ideias,
que possa trazer mais vertentes para que essa comunhão não seja só focada no culto, mas que essa comunhão também possa ter outros momentos, às vezes um momento, sei lá, lift com o jovem, quando uma vez o adolescente visitar o lift, os jovens de outras igrejas encontrarem com outros adolescentes, fazer uma coisa que muito antigamente tinha, que eu acho que a nostalgia serve para isso, talvez a gente pegar ideias raízes e trazer para a geração de hoje, para você ter essa troca de experiência, até porque nós somos jovens aqui. Muitos já foram casados, uns moram sozinhos. Nós temos experiências que a gente pode trocar com esses adolescentes, a não errarem, fazer escolhas erradas como já fizemos. Eu mesma, posso dizer, fui divorciada, fiz escolhas erradas na minha vida. Hoje, Deus me deu uma missão. Muitas moças que entram na minha vida, amigas, eu aconselho, olha, espere no Senhor. Que eu acredito, não é errado acreditar, mas eu sou da linha que eu acredito que Deus tem hora certa para fazer convergir as coisas na vida da gente. Se a gente espera, Ele faz, né? Eu não consigo acreditar num Deus que sabe o nome de todas as estrelas e não vai saber a pessoa certa que vai estar com você. Para mim, acho que é meio ilógico, né? Então, tem várias coisas que eu acredito que é dando chance, né, para você conhecer outras pessoas, como ela é, quebrar barreiras também. Muitas pessoas de longe, que às vezes teve um problema, volta, tem o perdão, o acolhimento, tudo isso eu acho que faz parte, posso estar errada aqui, mas acho que poderia fazer parte também dessa comunidade, como a irmã Solange colocou, de ser exemplo para os adolescentes. Então, hoje, se uma menina adolescente pergunta para mim, Nara, você casou, como foi? Eu vou dizer a ela, não faça a escolha pela força do seu braço, né? Espere no Senhor, santifique-se, que Deus na hora certa vai trabalhar nas áreas da sua vida, né? Então hoje eu, por exemplo, eu tenho muito essa missão, eu percebo que muitas moças que conversam comigo, eu posso ter a oportunidade de falar, olha, não escolha errado, né? Não vai por aí, por esse caminho, que eu já experimentei esse caminho, não foi muito bom. Então, assim, as trocas, né, de experiências de vida também são muito importantes, porque o culto, eles vai servir, claro, para a gente estar ali em comunhão no mesmo propósito de louvar o nosso Senhor. Mas essa comunidade precisa ter encontros fora, para justamente ter essa interação de, caramba, fulana, aconteceu isso na vida dela, eu também, poxa, eu queria saber mais sobre isso, aquele cara estudou tanto, passou no concurso, como é que é a experiência dele? Então, o adolescente começa a ver a força, ou até mesmo as fraquezas, porque dentro das fraquezas e dos seus problemas que você enfrenta, o adolescente vai ter inspiração para dizer, nossa, aquela pessoa ali realmente, ao ver, né, a presença de Deus nisso, a gente vencendo as nossas barreiras, as nossas lutas, juntos, né? Então, acho que é isso que eu queria acrescentar. Ótimo, maravilha. Só, eu queria contribuir um pouco com essa questão geracional, porque também tem o outro lado, e aí eu já deixo uma pergunta para o pastor. Na igreja que eu sou membro, a gente fala da geração que está abaixo, mas a gente tem a geração acima. O meu pai, ele foi presidente da Jubase um tempo aqui, e é interessante como só na igreja que eu sou membro, ele sempre fala, isso aqui foi da Jubase, trabalhou com isso, fez não sei o quê. E aí tem um monte de adulto hoje na igreja que foi uma juventude ativa aqui no estado de Sergipe. E aí ainda tem isso também, né? A gente tem uma geração acima que pode nos abraçar. E aí fica a minha pergunta para o pastor. Como que a igreja, e aí eu não, sem ser aquela parte dos jovens, mais jovens, que o senhor já falou como foi a primeira reação, mas como que a igreja abraçou o Ministério 29+? Os mais velhos, no caso, né? A geração acima. Na verdade, a única coisa que a gente já conseguiu sentir da igreja durante esses anos que nós estamos com o RIFT, poucos anos, foi mais um senso de gratidão, admiração. A gente não tem muito envolvimento na prática dos membros, né, dos mais velhos conosco. Então, algumas pessoas, às vezes, vêm, participam para ver, para conhecer. Temos pessoas até mesmo, por exemplo, acima de 50 anos, que vêm para os nossos encontros e, às vezes, chegam para somar ou para saber do movimento e acabam percebendo que, de fato, aquele grupo não é para ele, não faz parte. Então, no momento, o que eu posso dizer é que nós temos, assim, da geração acima dos jovens adultos, por enquanto, apenas admiração e reconhecimento, tipo, olha, que legal o trabalho está sendo feito. Eu acho que isso já responde a pergunta um pouco da Rosiane, né? A Rosiane perguntou aqui, o 29+ é só para jovens solteiros?
A Nara falou que é divorciada, né? Então, na própria coordenadoria da gente tem também pessoas que já são divorciados, então é para solteiro, é para jovem que está casado, quer se sentir fazer parte do meio, não tem problema, é para divorciado, então, assim, é para jovens com mais de 29 anos que se sentem pertencendo a isso. Jovens adultos, que no início traziam filhos para os nossos encontros, e a gente ficava assim, poxa, como nós vamos falar, né? Que aqui não é muito ambiente para isso, mas a própria pessoa acaba percebendo que ela fica um pouco fora do contexto. Então, hoje nós temos, sim, alguns jovens casados que fazem parte do LIFT, e já estou pensando até em criar um outro braço, que é o LIFT Casais. Sim. São jovens casados, entende? Que inclusive saíram do LIFT. Alguns sim. Alguns sim. É isso. Mas a Aline levantou. Oi. Só rapidinho aqui para falar, porque depois, agora que eu vi a relação e fui confirmar, Rosiane é educadora religiosa da igreja que eu sou membro. E aí eu tenho convidados aqui, ó, o pastor Júnior, que é o pastor de jovens lá da nossa igreja também, e Esther Seixas, que é a presidente da Joase aqui. E depois veio todo mundo para cá, especiais, estão aqui, ó. Arrebanhou todo mundo, né? Sejam bem-vindos, gente. Muito bom ter vocês aqui para poder conhecer um pouquinho mais esse trabalho. E a Aline, levantando a mão, fale aí, Aline, tudo bom? Boa noite, gente linda. Quero começar dizendo que eu tenho saudade desse povo. Eu sempre falo para todo mundo que o 29 mais é a galera mais legal da JBB. Então, eu tenho muita saudade de encontrar vocês. Nossa, que coisa boa a gente se encontrar pelo menos. Saudade, né? Muito bom mesmo. Faz tempo mesmo. E eu só queria acrescentar, a gente estava ouvindo aí as falas, né, essas reflexões sobre como a gente viver esse ministério, né, com a galera da nossa idade aí. E eu estava pensando que essa semana que passou, eu fui a um encontro do Labri, não sei quantos de vocês conhecem o Labri, é um ministério que começou com Francis Schaeffer, né? Ele é muito forte em Minas Gerais hoje, tem uma característica muito da hospitalidade. E foi um encontro na casa de um casal de jovens, a maioria dos jovens que estava lá era mais ou menos assim, dessa nossa faixa etária. E a ideia, e uma coisa diferente que esse encontro, por conta do perfil do Labri, que é um perfil que tem a hospitalidade como missão mesmo, como ministério, é de que tenha um momento de mesa, um momento de partilha, de refeição mesmo, sentado à mesa, conversando sobre a vida. E eu estava pensando como que a nossa geração, mas isso serve para todo mundo, como que a gente tem precisado de ambientes que a gente tenha espaço para abrir a nossa vida, né, pessoal? De ambientes para a gente discipular uns aos outros. Se a gente conversar com a maioria dos jovens da nossa idade, mas isso eu acho que se aplica para os outros também, eu acredito que a maioria tem essa dificuldade, já enfrentou essa dificuldade, ou continua enfrentando a dificuldade de ter um ambiente para a partilha da vida, para a partilha das nossas dificuldades, das nossas lutas, para ter um ambiente seguro para a gente partilhar as lutas que a gente está tendo. E nem sempre a gente encontra isso no pastorado, nas nossas igrejas, por exemplo, né? Mas mesmo quando a gente encontra, eu acho que a gente precisa ter um ambiente de amigos para a gente fazer isso. E talvez na nossa faixa etária, que a gente já está assim, com um pouco mais de maturidade para ficar menos escandalizado com os pecados uns dos outros, porque a gente está bem consciente das nossas próprias lutas, eu acho que a gente precisa mais desse ambiente, sabe? Para a gente reunir, dizer o que está rolando na nossa vida, quais as dificuldades, porque a gente está enfrentando lutas parecidas, a gente sabe que está sendo tão difícil para a nossa geração se adaptar, né? Nossa geração é a geração que está na transição, né? De um mundo que foi totalmente diferente dos nossos pais. Eu estou com 37 hoje. O mundo dos meus pais é completamente diferente do mundo que veio para essa nova geração, e nós somos a geração da transição. Então, a gente está passando por tantas coisas, e
eu acho que a gente precisa ir além, a irmã estava falando, né, do ambiente de culto, e é verdade, eu acho que a igreja hoje precisa disso, né? Formar discípulos é pessoas que andam junto, caminhando na mesma direção, né? Então, é muito importante o conteúdo, é muito importante o conhecimento, é muito importante tratar teoricamente sobre assuntos, mas eu acho que a gente precisa investir mais em ambientes que falem da nossa vida pessoal, que saia da teoria e entre no que a gente está enfrentando, e aí um ouvindo ao outro nas nossas lutas, a gente possa se ajudar, porque não é fácil, né, a nossa caminhada cristã. Então, que a gente possa reunir as mulheradas lá de um lado, os homens do outro lado, o que está difícil no casamento, o que está difícil na vida como solteiro, o que está difícil aí, enfim, nas decisões da vida, na criação de filhos, na convivência com a igreja, na convivência com as novas gerações, família, tudo. A gente precisa mais disso, né, de ter um ambiente para a gente bater papo, mas de coisas sérias mesmo, né, porque às vezes a gente está rindo tanto, mas a gente está enfrentando lutas que a gente precisa compartilhar, né? Então, que a gente invista nesses ambientes também, né? Quem não ainda hoje é segunda-feira, mas alguém já recebeu aquela pergunta, como é que tá? E você disse, tá corrido. Quem ainda não fez isso hoje, eu já falei isso umas 2 vezes hoje, eu falei, tá muito corrido. Porque é a resposta padrão que a gente dá para tudo, e realmente a vida da gente está muito corrida. E a gente precisa aprender a ser leve. É uma coisa que a gente ainda não aprendeu. A nossa geração, ela tem essa dificuldade de aprender a ser leve, né? Mais alguém quer contribuir, quer falar? Eu acho que a gente já passou umas meia hora aí do nosso horário, viu, gente? O bate-papo estava bom. Estava muito bom. Mas eu quero agradecer imensamente a presença do pastor Neander, a sua disponibilidade sempre. Sempre que a gente procura o pastor Neander, ele é aquele eu tô pronto, né? Quero lhe agradecer imensamente, agradecer a Nara, a Laísa, que também vieram aqui, contribuíram com esse trabalho. Muito obrigada, que Deus continue abençoando o ministério de vocês lá, que Deus continue fazendo com que vocês colham cada vez mais frutos para a glória dele, e eu espero que a galera aqui tenha absorvido, né, tenha vindo como uma esponja para absorver tudo que foi falado, porque realmente foi tudo na prática, o que aconteceu, como foi, e o passo a passo. Eu quero agradecer mesmo. Está com a palavra, pastor, para encerrar. Só para dizer que esse ano nós vamos ter nós sentamos eu, Laísa, mais 2 líderes de outras igrejas, um líder da Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Nacional, e o outro uma jovem que é líder de um grupo de jovens adultos da Igreja Batista Capital, aqui em Brasília. Então nós vamos fazer o famoso intercâmbio entre as 3 igrejas. Então nós teremos 3 momentos. O primeiro vai começar em nossa igreja, então essas 2 juventudes de jovens adultos virão para cá, vamos trocar experiências. Um pastor de outra igreja vai pregar, o louvor também vai ser feito pelos jovens da outra igreja. Então, nós vamos fazer essa troca. Eu tenho certeza de que esse passo que nós estamos dando agora também, de sair um pouquinho do nosso grupo, do nosso encontro interno, ele vai gerar bons frutos, sabe? De amizades verdadeiras, de relacionamentos profundos. Essa questão que foi colocada, que eu acho muito importante, e se assentar à mesa para repartir, para compartilhar, isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas que, de fato, tem faltado em nossa geração, eu digo no geral, é essa oportunidade de nós nos assentarmos numa mesa, sabe? Falarmos das coisas da vida, dos desafios, tomar ali uma xícara de café, um chá, como eu gosto de uma Coca Zero gelada, e nós trocarmos as nossas experiências. Então, que Deus possa abençoar a sua vida como líder, que Deus possa largar as suas fronteiras, que possamos nos colocar à disposição, sabendo que Deus tem nos convidado para esse tempo que se chama hoje, não é amanhã. Então, precisamos já arregaçar as nossas mangas e falar, Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui, conta com a minha vida. Amém, amém. A Keninha levantou a mão, tá por aí, Keninha? Acho que ela deve ter caído. Tá não, tá aqui.
Ela levantou a mão. Tá aqui não. Pois é isso, gente. Pastor, pode orar para que a gente Claro. finalize? Isso. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso aqui, ó Pai, de conversa, de troca de experiências. Acima de tudo, nós sabemos que é um mover do Senhor sobre a nossa geração, sobre a juventude batista, os jovens adultos. E nós queremos, ó Deus, que esses jovens eles se sintam inseridos na igreja local, que eles se sintam parte, ó Deus, daquilo que o Senhor já tem feito no mundo, já tem feito em nossa nação, para que a partir desse momento, dessa oportunidade, desses encontros em cada igreja local, possamos ter jovens se aproximando do Senhor, jovens já chegando para render-se a Cristo como Senhor e Salvador, jovens descobrindo propósitos e vocações, ó Deus, e nós queremos de fato nos colocar à disposição do Senhor para que o Teu Espírito Santo, a partir de nós, realize a obra que o Senhor deseja realizar. Faça a Tua vontade em nossa igreja, faça a Tua vontade em nossa vida. Abençoe os jovens que nessa hora estão participando da live, dessa sala, aqueles que não participaram, mas estão sob a nossa liderança. Nós colocamos no Teu altar porque eles têm, ó Deus, projetos, propósitos, sonhos. Alguns deles, ó Deus, estão carregando lembranças amargas do passado, frustrações. Senhor, nós colocamos diante de Ti para que o Senhor, que é o Deus altíssimo, poderoso, que é o construtor das histórias, que o Senhor possa pegá-los, ó Deus, e colocá-los ali, se for necessário, conduzi-los à casa do oleiro para que sejam refeitos, para que sejam trabalhados, para que sejam moldados pelas Tuas mãos. Mas pedimos que cada um se sintam parte, que encontrem este lugar, o lugar do cumprimento dos Teus propósitos em suas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. E se você ainda não está no grupo do Família, lá no Instagram da JBB tem um link para você entrar no grupo. Não vem, não deixa de participar. E só mais outro recado. O Despertar está chegando. Vocês já compraram a passagem de vocês, queridos? Julho, quero ver todo mundo em Curitiba para a gente curtir esse tempo, viver esse tempo juntos lá e a gente se conhecer pessoalmente, né? Porque tem muita gente aqui que não se conhece, né? Brasília tá com uma caravana daquelas que vai ter até um passeio no Beto Carreira. Tô para ir junto com vocês. Eu quero dizer que Pernambuco tá levando quase 100 pessoas, viu? Ó. Eita, mas vocês não estão tão desumildes com isso, viu? A gente vai fretar um avião, viu? A gente vai fretar um avião. Tão desumilde. Fala, que Keninha. isso, que a maior caravana é do Espírito Santo, hein? Ei! É para incentivar, é para incentivar. Né, e o Espírito Santo tá bem ali, né? Tá mais perto do que o Márcio, então dá para fazer uma caravana maior, viu? Graça e paz, amores. Oi, Cíntia! Eu cheguei um pouquinho depois que eu estava em aula, e aí a professora liberou das 2 últimas aulas, mas deu para pegar um pouquinho do conteúdo. Oh, maravilha! Logo hoje, maravilha. É tão bom quando chega essa notícia da professora, né? Né? Mas fala, Keninha. É o print e lembrar de encerrar a gravação também. Ah, como é que encerra, minha irmã? Me ajuda, peraí. Parar a gravação. Eu já não sei.